aula trataremos o seguinte tema: estudo do sinal de uma função. Dada uma função f que leva elementos do domínio em elementos do contradomínio, a gente vai responder a seguinte pergunta: quem são os elementos do domínio que, quando eu faço a conta na fórmula de f, o resultado dá positivo? E quem são os elementos do domínio que, depois que eu faço a conta, o resultado dá números negativos? Responder a essas perguntas é fazer o estudo do sinal de uma função. Tá? Responder quais são os valores do domínio que o resultado da conta dá zero, nós já falamos sobre isso. Na verdade, é achar as raízes. Bom, então o que a gente quer responder agora? Quando a função é positiva, isto é, para quais valores de x eu faço a conta e o resultado dá maior do que zero, ou seja, f de x maior do que zero, e quando uma função é negativa, isto é, para quais valores de x temos que f de x é menor do que zero, ou seja, é negativo. Por enquanto, nós vamos resolver esse problema através de gráficos. Então, perguntar onde f de x é maior do que zero, na prática é perguntar onde y é maior do que zero, porque y é igual a f de x. E y é maior do que zero no gráfico quando o gráfico está para cima. E responder a pergunta onde f de x é menor do que zero é dar na mesma de responder onde y é menor do que zero, que na prática é dizer onde o gráfico está para baixo do eixo x. Então, basicamente, basta olhar o gráfico e descobrir onde ele está acima e abaixo do eixo x. Ele está abaixo do eixo x antes do menos 4, do menos 3 até o 1 e do 4 até o 7. Nos outros pedaços, que vão de menos 4 até menos 3, de 1 até 4 e de 7 para frente, ela está acima do eixo x. Onde eu marquei menos, a função é negativa, e aonde eu marquei mais, a função é positiva. Então, respondendo a pergunta, ela é positiva de menos 4 até menos 3, de 1 até 4, e depois do 7. Repara que eu só usei colchete aberto. Isso quer dizer que eu não quero incluir esses pontos, porque nesses pontos a função vale zero. Nesses pontos são as raízes. E nessa pergunta de positivo, as raízes não entram e também não vão entrar no negativo. Então, por isso, a gente vai usar intervalo aberto. Onde ela é negativa? Em 3 intervalos. De menos infinito até chegar no 4. Depois, de menos 3 até 1. E, por último, de 4 até 7. De novo, usando colchetes abertos. O próximo exemplo é um exercício do Academia Khan. Ele pede para você marcar em qual dessas alternativas a função é negativa. Bom, do menos 2 até o menos 1, vamos identificar esse intervalo. Menos 2 até menos 1 está nesse pedaço. Repara que nesse pedaço a função está acima do eixo x, ela é positiva. Do menos 1 até 0, que seria esse intervalo aqui logo do lado, a função também é positiva, porque está acima do eixo x. E do 0 até 1, que é esse intervalo aqui, a função está abaixo do eixo x. Então, dele, a função é negativa. A resposta desse exercício é o último intervalo.